Pronto, pessoal. Eu tinha separado um vídeo para trazer, mas acabou dando ruim, a gente não conseguiu passar para o computador. Mas depois eu passo para o grupo da igreja. E no vídeo, era assim, lá na Europa, né, faz tanto frio, que acaba nevando. E aí, nas estradas que tem árvores, as árvores acabam caindo, os galhos, né, acabam cedendo assim, de tanto gelo, de tão pesado que fica. E lá fica sempre um funcionário, na época que está nevando, né, um funcionário ali da prefeitura, vamos dizer assim, chacoalhando os galhos, e aí eles voltam ao lugar. O vídeo é muito legal, mas aqui a gente não conseguiu passar, mas eu coloco no grupo da igreja. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque o gelo fica tanto gelo, né, que pesa ali nos galhos, os galhos caem, ficam ali na estrada, meio que atrapalhando também o caminho, e vem uma pessoa sacudindo, e quando ele sacode, sai tanto gelo, é que quando ele solta, o galho volta a ficar em pé. E eu achei isso muito interessante, né, que na nossa vida, os adultos principalmente, quem já passou pelaquela sensação assim, ó, de estar sendo sacudido pela vida. É tanta coisa que acontece que você não sabe nem da onde sai. Mas eu fiquei pensando que muitas vezes, depois que a gente passa por uma turbulência, por um momento assim de loucura na nossa vida, normalmente as pessoas tendem a ficar mais fortes. Às vezes você precisa de um chacoalhão para você despertar, para você acordar, para você perceber que o seu lugar não é no chão, que o seu lugar não é desanimado, porque o gelo pode representar muitas coisas na nossa vida. Às vezes por conta do cansaço, por conta da rotina, por conta, às vezes, dos desejos, da carne, as pessoas começam a andar desanimada, cabisbaixa, cansada, sobrecarregada. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão para que nós possamos nos lembrar que o nosso lugar não é no chão, é de pé. E pensando sobre isso, né, eu estava pensando que os cachorros, normalmente quando você dá banho, quando eles acabam de sair do banho, eles têm o costume de fazer? Se sacudir, se chacoalhar, molhando tudo, certo? E por que eles fazem aquilo? Porque o peso da água fica ali no pelo deles, acaba atrapalhando. E quando eles sacodem, eles tiram o excesso da água. E você vê que ninguém ensinou o cachorro a fazer isso. Você pode ensinar o cachorro a fazer muita coisa. Você pode ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, aonde ele vai comer, como se comportar, como brincar. Esses dias a Aurélia Bianca estava toda feliz que o cachorrinho dela agora sabe sentar. Mas eu tenho certeza que quando você dá banho no cachorro, não importa se ele é pequeno, grande, bebezinho ou mais velho, ele vai se sacudir, porque ele já sabe que aquela água, aquele excesso, não pertence a ele. E nós precisamos entender isso, que muitas vezes na nossa vida, nós precisamos de um chacoalhão, ou nós precisamos sacudir a nossa vida para tirar tudo aquilo que está nos colocando para baixo. E eu quero ler a passagem que Deus me deu hoje, que está no livro de Isaías, no capítulo 38. E eu vou ler a história que diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com indireteza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, em teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-ei isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou.
eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol de 10 degraus que já havia declinado. Então, só para os adolescentes, né, entenderem, então, naquela época existia um rei, e ali aquele rei Ezequias, ele acabou adoecendo. E como era de costume ali, os profetas eram ali usados por Deus, né, para falarem ali com os reis. Só que quando Ezequias ali adoeceu, a palavra de Deus que veio para ele foi uma palavra positiva? Não. O profeta não chegou nele para falar assim: olha, Deus me enviou aqui para te avisar que você vai ficar curado. Não. A resposta, a palavra de Deus para ele ali era que ele tinha que se consertar a casa, ajeitar as coisas, porque ele iria morrer. Gente, uma notícia dessa sacode qualquer pessoa, não sacode? Porque pensa que você adoece e ninguém que fica doente quer morrer, certo? A gente quer viver. Você espera que Deus te cure, você espera receber um milagre. Só que aí Deus envia o profeta para falar: olha, conserta as coisas que acabou para você. E ali eu achei interessante porque a reação de Ezequias não foi reclamar, murmurar, blasfemar contra Deus. A Bíblia fala que ele chorou, claro, porque ele recebeu ali a notícia que ele iria morrer, mas ele foi orar, ele foi falar com Deus. E ali a oração dele foi tão sincera e foi tão real ao ponto de mudar a opinião de Deus. Porque Deus já tinha falado: vai morrer. Mas ali Deus reconheceu sinceridade, reconheceu ali o coração dele, ao ponto de falar: não, já que você orou, além de não morrer, eu ainda vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. E o primeiro ponto que eu queria falar, meu amado, Deus ouve a sua oração. Talvez você há tanto tempo não fale com o Senhor. Talvez você esteja aqui, e quando eu falo de falar com o Senhor, não é a oração que você faz para agradecer o alimento, ou a oração que quando você está aqui na igreja, você fica de olho fechado, orando. Mas sabe aquela oração que você começa orando e daqui a pouco você está pensando no seu filho, e aí daqui a pouco você está orando e aí você volta para a oração. Aí daqui a pouco você está pensando no problema que você tem que resolver no trabalho. Não, não é esse tipo de oração. Aqui Ezequias, ele estava ali disposto, né, a falar diretamente com Deus e falar real. Ali não tinha nada que pudesse roubar ali a atenção dele. E que a gente precisa entender que esse tipo de oração precisa fazer parte da nossa rotina, do nosso relacionamento com Deus. Será que as suas orações têm mudado a opinião de Deus a seu respeito? Talvez o jeito que você ora, é capaz de fazer Deus mudar a opinião que Ele tem sobre você? Talvez a sua vida já esteja uma bagunça, já esteja tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo morto. Mas se você orar, meu amado, e aqui ele não orou com palavras maravilhosas, ele não procurou as melhores palavras, não. Ele estava ali de coração. Às vezes na nossa vida, a gente faz tanta coisa para impressionar os outros, para fazer com que os outros nos aceitem. E com Deus, a única coisa que a gente precisa é ter sinceridade, é ter um coração aberto, é orar e estar ali naquele momento, você e Deus, valorizar esse momento. E muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente está aqui e a gente não valoriza o momento da oração. Você trata a oração, o momento da oração, como se não fosse a coisa mais importante da sua vida, porque deveria ser. E nós devemos orar. Aqui Ezequias, ele sabia que talvez aquela poderia ser a última oração dele. Mas a gente não sabe qual é a nossa última oração. Você não sabe qual é o seu último culto. O último culto que você vai estar aqui. Hoje nós estamos aqui. Pode ser que quinta-feira esteja alguém que não esteja mais. E aí, será que você desperdiçou o seu momento com Deus? O seu momento de ouvir a voz de Deus? O seu momento de falar com Deus? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é esse. E eu queria falar também que, diante daquela situação, de um problema
que ele não conseguia resolver com a força do braço dele, ali ele buscou ajuda em Deus. Deus ali foi o socorro dele. E na nossa vida física, né, na nossa vida aí fora, quando a gente tem algum problema, quando, por exemplo, alguém invade a casa de alguém, normalmente a gente liga para quem? Para a polícia, 190, certo? Quando acontece algum acidente, quando alguém se machuca, a gente liga para os bombeiros. Agora eu queria que vocês pensassem, quem é a pessoa que você liga, ou a pessoa que você busca ajuda, quem é o seu 190? Fisicamente, nós temos ali a polícia, nós temos os bombeiros, que são pessoas que podem nos ajudar. Mas e espiritualmente? E na sua fé? Quando você recebe uma notícia, ou quando você passa por uma situação difícil, aonde você busca ajuda? Porque se você ligar para a polícia vai vir te ajudar. Se você ligar para o bombeiro vai vir te ajudar. Mas espiritualmente? E olha que a polícia, às vezes, a gente liga e demora um tempo, você tem que ficar esperando, ligando de novo. Eu lembro que quando invadiram a minha casa, nós ficamos lá 2 horas esperando a polícia chegar e tudo mais. E nós temos, sabe, Deus que não importa a hora do dia, não importa qual a situação, se você parar, dobrar o seu joelho e buscar o socorro nele, meu amado, a qualquer momento Deus está disposto a te socorrer. O bombeiro, a polícia, existem coisas que eles podem resolver, mas existem coisas que eles não podem. Mas Deus, para Deus, não existe nada, não existe nenhuma situação, não existe nada sobre a sua vida, sabe? Não existe pecado. Porque às vezes você fala assim, não, a minha vida está tranquila, eu não estou passando por nenhum problema. Mas aí você está passando por um momento de tentação, onde os desejos da sua carne têm gritado. Os adolescentes agora, que estão na fase da adolescência, os hormônios gritando. E nós precisamos aprender como cristão, que o nosso 190 espiritual é a nossa oração. Não importa, sabe? Para Deus não existe sinal, não existe Wi-Fi, não existe nada que possa nos impedir dele ouvir a nossa oração, dele ouvir o nosso grito de socorro. Mas para isso, nós precisamos dobrar o nosso joelho e abrir o nosso coração com sinceridade, sabe? A palavra fala que aquilo que nós pedimos, Deus ele nos dá. Então, meu amado, se talvez na sua vida o que você está precisando é força para resistir à tentação, peça para Deus. Se talvez o que na sua vida você está precisando é de alívio, porque são muitos problemas, são muitas adversidades que você tem enfrentado e você tem se sentido cansado, peça ajuda para Deus. Você tem um Pai que está disposto, sabe, que está disponível para você a todo tempo. Mas muitas vezes nós é que não estamos disponíveis para Deus. Porque Deus, qualquer hora do dia que nós chamarmos Ele, Ele nos responde. Agora e você? Será que dentro da sua correria, dentro da loucura que é a sua vida, quando Deus ele quer te usar, ou quando Ele quer falar com você, Ele consegue? Você está disponível para ouvir a voz dEle, para ser usado por Ele? E eu trouxe uma dinâmica aqui, eu quero pedir ajuda para vocês. Alguém pode me ajudar nisso aqui? Pode ser você, Pedro. Pode ir. Pega ali, por favor. Eu trouxe 3 coisas aqui. Isso é um copo descartável, né? Se eu colocar fogo nesse copo, o fogo vai destruir esse copo? Sim. É certeza ou tem alguma dúvida? Certeza. Se eu colocar água dentro do copo, colocar fogo, o fogo ainda vai destruir o copo? Não. Vocês acham que não? Então vamos testar? Vamos ver? Mas eles acabaram, olha, falando assim, ó, põe no chão porque isso é madeira. Mas acabou de
Então vamos testar? Posso ligar? Só vai queimar só o plástico de cima. Não vai queimar. Não vai queimar a borda. Só a borda. Só vai queimar a borda. O plástico vai queimando a borda. Não vai, gente. Calma. Calma, Paty, pastora Ana. Não vai queimar o MDF. Prometo não destruir a mesinha. Eu vou colocar mais porque os adolescentes são ansiosos. Eles querem que aconteça rápido. Não vai queimar. Não vai, você vai queimar. Ali eu falei. Ela descendo aí. Mas não vai. Aí, ó. Não queimou, eu falei. Já que você falou, Gabriel, e tá falando, por que não queimou, Gabriel? Por causa da água. A água impediu o fogo de terminar de queimar o resto do copo. Certo? Certo. Se queimar embaixo, vai queimar. Esse copo, gente, ele representa a nossa vida. O fogo representa as tentações, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos. E a água, ela representa o Espírito Santo, a presença de Deus. E o que nós precisamos entender é que nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a passar pelas tribulações, a passar pelas tentações. Jesus, quando ele veio, ele falou: tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Jesus, sendo Filho de Deus, quando ele veio, ele foi tentado. Mas sabe qual é a diferença de Jesus para nossas vidas? É que Jesus, ele era sempre cheio da presença de Deus. Então os problemas, as dificuldades, as tentações até vinham, mas não eram capazes de destruir Jesus, porque Jesus, ele era cheio da presença de Deus. Talvez você não tenha conseguido vencer as suas batalhas, as suas dificuldades, não porque você seja fraco, mas é porque você não está cheio da presença de Deus. Porque o copo contra o fogo, é óbvio que o copo vai perder. É como nós. Nós, sem Deus, contra o diabo, nós perderíamos com certeza. Não precisa nem cogitar. Mas o que nos dá a chance de vencer, e não só o diabo, mas as lutas, os problemas, às vezes os nossos sentimentos. Quantas vezes, sabe, a sua vida está tudo no lugar, está tudo certo, mas aí dentro de você sempre acontece alguma coisa, sempre tem um sentimento, sempre tem um pensamento, porque isso é a vida humana. Enquanto nós estivermos aqui na terra, problema, dificuldade, tentação, nós vamos ter. Mas por isso é que nós precisamos valorizar e permanecer e cultivar o Espírito Santo dentro de nós. Porque é junto dele, é ele dentro de nós que vai nos dar a força necessária para que nós possamos vencer as tribulações. E eu quero ler aqui por último um versículo que está lá em Mateus 11:28, que é um dos meus versículos preferidos, assim, que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui Jesus, ele convida a todas as pessoas, sabe, que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que junto dele você vai ter alívio, você vai ter um descanso. Talvez o que esteja faltando na sua vida não é a solução para o seu problema, não é uma mágica, não é algo sobrenatural. É só você se achegar em Jesus. É só você colocar Deus na sua vida. Porque junto dele, com a presença dele, você vai ter estratégia, vai ter força para suportar o que for, para passar pelo que for. Mas sozinho, meu amado, sozinho nós não podemos vencer. Sem ele, nós nada podemos fazer. Então que nós venhamos aprender essa noite
aqui o nosso socorro, o nosso alívio, nós possamos encontrar em Deus. E que se o Espírito Santo, a presença dele estiver nas nossas vidas, não existe fogo, não existe adversidade, não existe nada que possa nos destruir. Então que você possa, ainda mais agora no fim dos tempos, sabe? Onde nós conseguimos, quando a gente abre a internet, a gente abre o celular, o que mais tem são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem ser de Deus. Mas como a palavra diz, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então se você quer saber se você está cheio da presença de Deus, se você realmente é de Deus, analise as suas ações, analise as suas atitudes. As suas ações se parecem com um cristão? O modo como você pensa, o modo como você age, o seu comportamento, o seu dia a dia, se parece com Cristo? Se parece com uma pessoa que é cheia da presença de Deus? Se a resposta for não, há tempo de mudar, é tempo de se consertar. Nós precisamos, agora, nos fim dos tempos, onde o amor de quase todos está se esfriando, nós precisamos valorizar o nosso amor pela obra, o nosso amor por Deus. Valorizar a presença de Deus em nós. Porque o que mais existe são pessoas que falam com a boca sobre Cristo, mas dentro estão vazias. Ou pior, são cheias de pecado. São cheias daquilo que nada se parece com Cristo. Então que nessa noite nós possamos refletir, e agora que nós possamos ficar de pé. E que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar o Espírito dele, para que a nossa vida possa ser uma vida onde ele venha transbordar em nós.